Então vamos lá. Eu tenho uma aqui, né, no meu pino de 24 volts, né, no meu conector de 24 volts, eu consigo visualizar através do board view que eu tenho que ter uma tensão de 3 volts aqui, que é standby, né? Então a fonte conectada aqui, ela já tem que me fornecer uma tensão de standby. Essa fonte de 3 volts, pode ver que ela alimenta vários componentes na placa. Então imagina esse tipo de análise sem um esquema elétrico, é bem complicado. Fala pessoal, tudo bem? Alberto na área. Olha só, vocês viram no decorrer do vídeo o reparo de uma placa, a ASUS, né? Não consegui passar todos os detalhes por conta de falta de câmera, né? Isso aí para o futuro a gente vai ver se providencia, mas acredito que o intuito do vídeo não é, né, um ensino, uma indicação de reparo, mas sim demonstrar o que a gente faz aqui na LR Tech e um pouco da análise para vocês perceberem, vocês verificarem que não é tão simples o reparo, né? É claro que hoje, com a experiência, a gente já sabe mais ou menos onde tem que medir o que medir, mas é sempre um desafio, né? Cada equipamento é um equipamento. Então, ele deu entrada pra gente, não ligando, vocês puderam ver que o equipamento completamente morto. Por um momento eu até pensei que a minha fonte tivesse com defeito. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da análise, agora tecnicamente falando, com um esquema elétrico e o board view, que ainda bem essa placa tem, nem todas têm, isso às vezes dificulta um pouco o reparo. E confesso para vocês que eu não tenho aqui, quando entra equipamento de desktop que não tem esquema elétrico, a gente alinha com o cliente, a gente tem que medir e a gente tem que injetar tensão em pontos específicos. Se a gente não tem um esquema, se a gente não tem um diagrama, não tem como injetar em qualquer lugar. Então a gente tem que ter uma noção de onde vai a fonte, né? É claro que eu sei que no pino 8 da BIOS ele tem que ter uma alimentação, né, standby. Eu sei que a alimentação standby no conector 24 pinos aqui também eu sei onde injetar. Não tinha nenhuma resistência baixa que pudesse indicar. Por um momento eu cheguei a fazer, não vão conseguir ver, mas aqui é um superior. Ele em certo momento ele aqueceu e por um momento eu pensei que pudesse ser ele, mas nem sempre o equipamento que aquece é o que está com defeito, né? Então, seguindo a lógica e outros pontos das tensões de 3 volts, que era o que estava ausente, porque eu tenho uma tensão de 3 volts no pino 24 que é standby, ela não estava dando 3 volts, né? E eu consegui injetar tensão e quem aqueceu foi o CI de rede, né? Esse carinha minúsculo aqui. Então a gente vai providenciar, passar para o cliente, que a gente vai precisar comprar esse componente. Acredito que eu não devo ter no meu estoque, mas eu vou passar para vocês agora ali. Vou compartilhar a tela para vocês entenderem onde é que
onde foi que eu injetei a tensão. Então esse é o nosso conector de 24 pinos. A tensão, eu tenho uma tensão de 3 volts aqui que não estava subindo, né? O que acontece? Na realidade, essa tensão de 3 volts aqui, ela vai começar a surgir a partir do momento que a minha fonte receber o sinal de Power OK, né? Que seria esse pino aqui, ó. Aí ela vai começar a liberar todas as tensões. A primeira coisa que a gente faz da análise é identificar para verificar se eu estou recebendo a tensão, né, do power button e se ele está indo a zero, né, se o nosso superior está recebendo essa tensão, esse sinal lógico de reset para ele poder começar a seguir a sequência de start da placa. Eu tinha essa tensão, né, cheguei até o superior através desses sinais, né, que o meu pino de power button libera, e por via da dúvida eu comecei a injetar tensão, né? Comecei por esse pino de reset e só ver aqui por onde é que ele vai ligado, porque a gente acaba fazendo aqui. Pode ver que sem a ajuda do board view a gente não consegue fazer esse tipo de reparo, né? Então, quando eu injetei tensão lá, para resumir bem o reparo, quando eu injetei tensão lá, quem aqueceu foi o meu Super I/O, um componente crítico da placa, né? Então poderia ser ele também, só que como a corrente passa por ele aqueceu e poderia ser um falso positivo. Então, o que eu tive que fazer? Comecei a analisar as tensões que são standby, ou seja, a minha fonte de 3 volts standby, ela não estava sendo alimentada, ela não estava recebendo a tensão de 3 volts, né? Então, o que eu precisei fazer? Injetei tensão, uma tensão de segurança, e me deu um consumo ali na fonte assimétrica de 70 mA, e quem aqueceu foi o meu Super I/O. Eu comecei a injetar tensão, né, de algumas tensões de segurança, como aqui, esse 3 volts standby ATX, e como eu falei para vocês, poderia ser um falso positivo desse cara. O que eu podia ter feito? Eu podia ter sacado ele fora, né, e injetado tensão para ver se aquele consumo sairia, só que eu não fiz isso. Eu fui num componente que eu sei que também é muito crítico, que é esse carinha aqui, ó, que é o controlador da placa de rede, né? Então, quando eu injetei tensão aqui nesse pino 3 volts ATX standby, esse carinha berrou. Então, por lógica, isso não quer dizer que seja sempre ele, mas por experiência, injetei tensão, ele aqueceu. O que eu fiz? Saquei ele fora. Liguei a placa, belezinha. Subiu o sistema, como vocês puderam ver no vídeo. Então, para resumir, o problema na placa era a controladora da placa de rede. A gente vai passar para o cliente. O cliente aprovando, a gente faz a compra, instala, finaliza todos os testes, higieniza a placa e libera de volta para ele, né? E o que eu quero falar com isso é que se a gente não tiver de posse de um board view, de um esquema elétrico, porque eu acabei seguindo aqui também, poderia ser essa linha de standby, ela alimenta, olha só, todos esses componentes aqui, ó. Então, eu poderia ter um capacitor em curto, que é muito comum por conta de oxidação da placa. Uma placa que não recebe preventiva, pode acontecer muito isso. Então, gente, esse vídeo não é um vídeo para ensinar a fazer o reparo, e sim demonstrar um pouco daquilo que a gente faz no dia a dia da bancada, e que não é tão simples, né? Então, não é um serviço que eu costumo realizar no dia a dia por conta da falta de documentação, porque não é toda placa que tem esse tipo de documentação, e quando não tem, realmente dificulta muito, tá? O vídeo era isso, né? Mostrar para vocês um pouco da análise de como é feito no dia a dia. Isso se aplica também, parte desse estudo, nas fontes de notebook, nas placas de notebook. E cliente feliz, din-din no bolso, aprovando, é claro, né?
e mais uma placa reparada pela RTech, ok? Vou deixando vocês com um forte abraço e até o próximo vídeo.